Papa Francisco se despede de seu cão fiel. O momento tocante que tocou a todos. Em uma casa simples de Buenos Aires, o cardeal Jorge Mário Bergoglio e seu fiel cão, Dílio, viviam uma vida tranquila e cotidiana. Dílio, um pointer italiano, acompanhava seu dono em todos os momentos, seja nos passeios matinais pelas ruas silenciosas ou durante os longos dias de oração. Desde filhote, Dílio não era apenas o cão de Bergoglio. Ele era sua sombra, sempre ao seu lado, oferecendo uma lealdade silenciosa que falava mais do que qualquer palavra. Juntos, dividiam uma rotina sólida, marcada pelo silêncio e pela compreensão mútua. A cada tarde depois da missa, Bergoglio se acomodava em sua velha poltrona com um mate nas mãos. E Dílio, como sempre, descansava aos seus pés. A vida deles era feita de pequenos gestos de afeto e presença, um amor silencioso, mas firme. O que ninguém sabia, no entanto, era que algo estava prestes a mudar. Uma ligação de Roma trazia uma notícia inesperada. Bergoglio havia sido eleito o próximo Papa. O mundo inteiro comemorava o fato histórico do primeiro Papa argentino, mas em seu coração, Bergoglio sentia um peso difícil de ignorar. Ele sabia que a partir daquele momento sua vida tomaria outro rumo e a separação de seu amado cão seria inevitável. A decisão de partir sem Dílio partiu seu coração. O Vaticano tinha regras rígidas sobre a vida de um papa e levar um cachorro com ele era impensável. A longa viagem até Roma seria um sofrimento para o velho Dílio. Com um aperto no peito, Bergoglio passou a última noite em Buenos Aires acariciando a cabeça de Dílio, que, como se soubesse o que estava prestes a acontecer, olhou-o com olhos tristes. Na manhã seguinte, Bergoglio, com a mala em mãos, atravessou a porta de casa e Dílio tentou segui-lo, mas as portas se fecharam. O cardeal agora se tornaria o Papa Francisco. Da janela do carro, ele olhou para trás, vendo seu fiel amigo pela última vez, com o coração pesado, sabendo que eles nunca mais compartilhariam aqueles momentos tranquilos juntos. Dílio passou os dias seguintes esperando na porta, com o olhar fixo no horizonte, como se aguardasse o retorno de seu dono. Apesar dos esforços de sua família para distraí-lo com caminhadas e brincadeiras, Dílio se recusava a sair de seu canto favorito, como se esperasse o retorno de Bergoglio. Enquanto isso, no Vaticano, o Papa Francisco se adaptava aos novos desafios de sua vida, mas seu coração frequentemente retornava às lembranças de Buenos Aires, especialmente de Dílio. Em seus momentos de oração, ele se perguntava se o cão sentia tanto a falta dele quanto ele sentia a falta de Dílio. Na Argentina, a tristeza de Dílio não passava despercebida. Ele se recusava a brincar ou comer com a mesma alegria, e nas noites mais calmas, seus uivos ecoavam pela casa, como um lamento que ninguém conseguia acalmar. Sua família tentou confortá-lo, mas Dílio só queria uma pessoa, Bergoglio. Os meses passaram, e enquanto o Papa Francisco sentia a ausência de seu amigo, Dílio se transformava. Já não era o cão enérgico de antes. Sua tristeza era tão profunda que até os vizinhos notavam o seu declínio. Os veterinários disseram que ele não tinha nenhum problema físico, mas que, como os humanos, os cães também sentem a ausência daqueles que amam. Dílio parecia estar em luto e sua família se preocupava com ele. Francisco, em Roma, continuava seu trabalho, mas seu coração não esquecia o velho amigo. Ele secretamente pediu notícias sobre Dílio, e sempre que recebia uma carta da família, um sorriso melancólico surgia em seu rosto. Um dia, Francisco recebeu uma foto de Dílio. Ao ver os olhos tristes de seu amigo, seu coração afundou. Foi então que ele entendeu que o amor entre um homem e seu cão era mais forte do que qualquer distância e que, de algum modo, Dílio o aguardava. O que ninguém sabia era que o destino preparava uma última chance para que eles se reencontrassem. Um milagre que desafiaria a lógica.
Os anos passaram e, embora o Papa estivesse ocupado com seus deveres, sua saúde começou a deteriorar. A idade começou a pesar e os médicos recomendaram repouso. Mas em seus momentos de solidão, Francisco sentia a saudade de Buenos Aires, de sua juventude e de Dílio. Na Argentina, o velho Dílio vivia uma rotina tranquila com a família de Francisco, mas algo estranho começava a acontecer. À noite, ele acordava de repente e começava a uivar, como se pressentisse que algo estava errado. Sua respiração ficava pesada e seus olhos cheios de angústia. Sua família, preocupada, levou-o ao veterinário, mas os exames mostraram que ele estava fisicamente bem. O médico disse que alguns cães podem sentir a presença ou a dor de seus donos, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Quando a saúde de Francisco piorou, Dílio, já idoso, começou a mudar ainda mais. Seus uivos ficaram mais intensos, e sua família se lembrava de que ele tinha ficado assim antes da partida de Bergoglio. Preocupados, tomaram uma decisão difícil. Se Francisco estava à beira da morte, talvez fosse hora de reunir Dílio a seu dono. Mas levar Dílio a Roma era quase impossível. Mesmo assim, a família estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para garantir que seu velho amigo pudesse se reunir com Francisco uma última vez. Eles consultaram veterinários e procuraram formas de garantir que a viagem fosse segura para Dílio. Mesmo com as dificuldades, a família estava determinada. Finalmente, conseguiram convencer as autoridades a permitir a entrada do cão no Vaticano, mas o processo não foi fácil. A segurança do Vaticano estava extremamente rígida e a viagem não era simples. Mas, apesar dos obstáculos, eles tomaram a decisão. Dílio seria levado a Roma. Quando chegaram a Roma, Dílio parecia fraco, mas sua determinação estava clara. A viagem foi difícil, mas ele ainda tinha forças para correr pelas ruas de Roma, como se soubesse exatamente o que precisava fazer. Sua família, com a ajuda de um padre argentino, conseguiu finalmente levá-lo até o hospital onde Francisco estava. No entanto, a segurança não permitiu que entrassem com Dílio, mas o instinto do cão não falhou. Ele continuou a puxar a guia, insistindo para que o levassem até seu dono. Dílio, com um esforço inimaginável, atravessou os obstáculos e finalmente chegou à porta do quarto de Francisco. Os guardas, surpresos, viram Dílio avançando com determinação, e um dos padres pediu permissão para que ele entrasse. Quando finalmente Dílio entrou no quarto de Francisco, o Papa, com os olhos já fracos, reconheceu seu velho amigo. A cena foi indescritível. Francisco, com dificuldade, acariciou a cabeça de Dílio, sussurrando: "Meu bom amigo." Eles ficaram juntos em silêncio, como se o mundo todo tivesse parado. A emoção era palpável. Dílio, com suas últimas forças, se deitou ao lado de seu dono. E naquele momento, Francisco fechou os olhos pela última vez, com seu fiel amigo ao seu lado. Dílio, sem compreender o que havia acontecido, permaneceu com o olhar fixo em Francisco, como se ainda o vigiando. A conexão entre eles, mais forte que qualquer protocolo, transcendia a morte. O amor entre um homem e seu cachorro nunca se desfez. O tempo passou e o Papa Francisco, agora adaptado à sua nova vida em Roma, se via constantemente absorvido pela agitação do Vaticano. Mas no fundo de seu coração havia uma constante saudade, uma ausência que ele não podia preencher. Dílio, seu fiel amigo, já não estava lá para compartilhar os momentos silenciosos que tanto significavam. Francisco sentia isso, mas sua missão como Papa o impedia de olhar para trás. A dor da separação permanecia, mas não se via uma saída. Ou talvez ele nunca imaginasse que a última chance de reencontrar Dílio estava prestes a acontecer de forma extraordinária. Na Argentina, a tristeza de Dílio continuava a crescer.
A família tentava consolá-lo, mas o espírito do velho cão parecia estar preso em uma memória. Ele não brincava, não comia com a mesma alegria. Na quietude das noites, seu uivo ecoava pela casa, um lamento tão profundo que parecia chamar por algo que ele sabia que estava perdido. Ninguém mais acreditava que ele se recuperaria. Ele estava como que à espera de um milagre. Enquanto isso, Francisco não conseguia tirar Dílio da cabeça. Durante suas orações, a imagem de seu cão correndo pelo jardim de sua antiga casa, em Buenos Aires, surgia em sua mente. Será que ele me sente falta tanto quanto eu sinto dele? Pensava. O amor entre os dois era tão profundo que, por mais distante que estivessem, a memória de Dílio não o abandonava. A saúde de Francisco começou a enfraquecer. O peso dos anos e das responsabilidades papais se refletiam em seu corpo. Agora, mais frágil. Em suas noites de insônia, ele pensava em Buenos Aires e no velho amigo, imaginando o que Dílio estaria fazendo. Ele ainda me espera? E se perguntava, sabendo que a resposta provavelmente seria sim. Mas enquanto Francisco lutava contra a doença, Dílio também passava por suas próprias batalhas silenciosas. Seu corpo já não era o mesmo, mas seu espírito ainda estava forte. Ele passava as noites acordado, uivando com uma angústia que ninguém sabia explicar. Sua família, desesperada para entender o que acontecia com ele, começou a perceber que o velho cão estava sentindo algo mais. Algo que ia além do que os médicos podiam diagnosticar. A dor de Dílio parecia estar ligada a algo mais profundo. Foi então que a notícia de que Francisco estava gravemente doente chegou à Argentina. A família de Dílio, que até então tentava aceitar a partida de Bergoglio, se viu diante de uma decisão impossível. Talvez fosse a última chance de Dílio ver o Papa. Mesmo sabendo dos riscos, sabiam que não poderiam deixar essa oportunidade escapar. Dílio estava à beira da morte e talvez sua última missão fosse essa. A viagem não seria fácil. Dílio estava velho, fraco e a viagem de avião era arriscada. Mas, movidos pelo amor incondicional de Dílio por Francisco, a família decidiu que, se houvesse alguma chance de reunir os dois, ela deveria ser aproveitada. Com o coração apertado, eles fizeram os preparativos. Consultaram veterinários e buscaram todas as autorizações possíveis, enfrentando barreiras burocráticas, mas sem desistir. Ao chegar em Roma, a jornada parecia estar cada vez mais distante de um final feliz. Dílio estava exausto, suas pernas tremiam a cada passo, mas algo dentro dele parecia guiá-lo, como se soubesse onde estava indo. A família lutou contra os protocolos rígidos da segurança do Vaticano, tentando explicar que Dílio era o cão do Papa. Mas os guardas eram inflexíveis. Não havia exceções. Foi quando a determinação de Dílio, mais uma vez, se fez presente. Com um esforço inimaginável para sua idade, o velho cão começou a puxar a guia, forçando a família a segui-lo. Ele se recusava a desistir, como se soubesse que aquele era o último momento que ele tinha para cumprir sua missão. A família o seguiu, sabendo que cada segundo era precioso. Dílio, com um último suspiro de energia, conseguiu atravessar os portões do hospital, escapando da vigilância da segurança. Ele seguiu sozinho, como se soubesse exatamente onde deveria ir. O caminho foi longo, mas seu espírito era inquebrantável. Ele não precisava de ninguém para guiá-lo. Ele sabia que sua missão era clara: reunir-se com o homem que havia sido seu amigo fiel durante todos aqueles anos. Quando Dílio finalmente chegou à porta do quarto de Francisco, a cena foi de pura emoção. O velho cão, quase sem forças, sentou-se diante da porta e começou a gemer com uma tristeza indescritível. Sua angústia era palpável, mas algo no fundo de sua alma parecia entender que aquele momento era o fim. Francisco, que sentia uma dor constante no coração, sabia de alguma forma que seu amigo estava mais perto do que nunca.
Ele pediu ao padre argentino, que estava com ele, que chamasse os guardas para permitir a entrada de Dílio. Foi quando, finalmente, a porta se abriu. Dílio entrou com passos trêmulos, mas firmes. Francisco, com os olhos cansados, olhou para seu fiel amigo e, por um momento, o tempo parou. O vínculo entre eles era indescritível, mais forte que qualquer distância ou obstáculo. Francisco levantou a mão, tocando a cabeça de Dílio, e sussurrou: "Meu bom amigo." Os dois, agora juntos novamente, permaneceram em silêncio, compartilhando um último momento de cumplicidade. Francisco, com seu coração já cansado, fechou os olhos e, em paz, partiu com a certeza de que, ao lado de Dílio, ele não estava mais sozinho. Dílio, sem entender totalmente o que havia acontecido, permaneceu ao lado de seu dono, seu espírito tranquilo, cumprindo sua missão até o último suspiro. O momento de despedida havia chegado. Francisco, agora sem forças, sentia sua vida se esvair a cada respiração. O quarto estava silencioso, exceto pelo som de sua respiração difícil. Mas ao seu lado, Dílio, com seus olhos cansados, ainda estava ali como sempre esteve. O tempo parecia ter parado para os dois, como se a história deles se completasse naquele último encontro. O que parecia impossível, um milagre, estava prestes a acontecer. Dílio, com suas últimas forças, olhou para seu dono, seu fiel amigo, e com um último esforço, encostou a cabeça no braço de Francisco. Mesmo com o corpo frágil, o cão não havia desistido de sua missão. Ele esperou até o último segundo para cumprir o que sabia ser seu destino: estar ao lado de Francisco, como sempre esteve. A dor que os dois sentiam era profunda, mas em seus corações havia uma paz silenciosa, um entendimento que transcendeu o tempo e a distância. O amor entre eles era mais forte do que qualquer despedida. Francisco, com o olhar suavemente voltado para Dílio, sussurrou palavras de carinho. "Sempre seu, meu amigo", disse ele em um último suspiro, com os olhos cheios de lágrimas e gratidão. Dílio, com o olhar fixo em Francisco, ficou imóvel ao seu lado. O momento era sagrado, uma união final entre o homem e seu cão, um amor que nenhum obstáculo poderia quebrar. O tempo passou lentamente e, no silêncio que se seguiu, Francisco exalou sua última respiração com um sorriso tranquilo, sabendo que estava finalmente reunido com seu amigo. Enquanto a sala permanecia silenciosa, o médico entrou lentamente, ciente do que acabara de acontecer. A notícia da morte do Papa logo se espalhou pelo hospital, mas dentro daquela sala, algo mais havia acontecido. O milagre não foi apenas a chegada de Dílio, mas o vínculo inquebrantável entre eles, que desafiou a lógica e o tempo. Após a partida de Francisco, Dílio permaneceu ali, ao lado de seu dono, como se ainda o estivesse, vigiando. Seu corpo cansado, mas seu espírito sereno, parecia entender que sua missão estava cumprida. Não havia mais pressa, não havia mais dor. Eles estavam finalmente juntos. A família de Francisco, com o coração partido, tentou retirar Dílio do quarto, mas o cão se recusou a sair. Ele permaneceu ali, próximo ao corpo de Francisco, em uma demonstração de lealdade que tocou todos os presentes. Não houve pressa em separá-los. A cena era pura, imaculada, como se o amor entre eles ainda estivesse vivo, transcendente à morte. A família sabia que Dílio havia cumprido sua missão. Ele não precisava de palavras, apenas da presença silenciosa de seu amigo. No entanto, a separação, embora inevitável, não foi fácil. Dílio, com uma calma impressionante, se levantou e, com passos lentos, seguiu sua família para fora do quarto. Ele não olhou para trás. O vínculo que compartilhava com Francisco permaneceria vivo, mas agora, no coração de todos os que testemunharam essa história de lealdade, amor e um milagre sem explicação.
A família de Francisco sabia que Dílio não iria mais ficar, mas que ele havia cumprido seu papel. Ele partiu sem entender o que havia acontecido, mas com a sensação de que a missão estava cumprida. Em silêncio, ele seguiu, mas com a certeza de que seu dono jamais seria esquecido. Após a partida de Francisco, a Praça de São Pedro foi tomada pela tristeza. O mundo inteiro lamentava a perda do Papa, mas dentro do hospital havia algo que ninguém sabia: o milagre da última reunião entre Francisco e Dílio. A história do cão que viajou milhares de quilômetros para estar com seu dono se espalhou rapidamente. Mas para a família do Papa aquilo era algo mais. Para eles, Dílio não era apenas um cachorro, ele era parte da alma de Francisco, a prova de que o amor verdadeiro, incondicional, jamais se perde. Na Argentina, a família de Dílio havia perdido muito mais do que um cão. Eles haviam perdido uma parte da história de Francisco, mas enquanto Dílio partia daquele hospital, algo mudou. O cão, que parecia tão frágil e perdido, agora parecia estar em paz. Sua missão estava cumprida. Ele havia reunido seu dono à sua maneira, sem palavras, apenas com sua lealdade imensurável. Dílio, já idoso e exausto, não se importava com as formalidades. Ele sabia o que tinha feito e sua missão era mais profunda do que qualquer reconhecimento público. Quando deixou o hospital, com a cabeça baixa e os passos lentos, não havia mais dor em seus olhos. Seu espírito estava sereno, como se o ato de ter cumprido sua missão fosse suficiente. A família de Francisco, tocada pela história e pela lealdade de Dílio, tomou uma decisão difícil, mas necessária. Embora soubessem que a vida de Dílio estava chegando ao fim, também sabiam que ele havia sido testemunha de um dos momentos mais sagrados da história. Levaram-no para casa, onde ele viveu seus últimos dias com dignidade. Sua presença, silenciosa e forte, continuou a ser uma lembrança viva do amor que nunca se perde. No Vaticano, o nome de Dílio não foi esquecido. Ele se tornou um símbolo da lealdade e do amor incondicional, um lembrete de que até os mais humildes, como um cão, podem desempenhar um papel crucial nos momentos mais grandiosos da história. Sua história foi contada e recontada, e seu vínculo com Francisco se tornou eterno, uma lição de amor que transcende o tempo e a morte. Os dias passaram, e a dor da perda ainda era sentida por todos que haviam testemunhado o que aconteceu. Mas a verdade era clara. Dílio e Francisco estavam juntos, não importa onde estivessem. O amor entre eles era maior do que a separação física. E enquanto o mundo continuava a girar, as lembranças daqueles momentos silenciosos em que apenas os olhares e os gestos de carinho falavam mais do que palavras, permaneceriam para sempre. Dílio partiu, mas seu legado vive. Ele é lembrado não como um cão comum, mas como um símbolo da fidelidade, do amor eterno e da conexão profunda que vai além da vida e da morte. E assim, ele permanece no coração daqueles que acreditam que o verdadeiro amor nunca se perde, que a lealdade nunca é esquecida e que mesmo nas despedidas, a história de um amor inquebrantável pode durar para sempre. O impacto da partida de Francisco reverberou por todo o mundo, mas para aqueles mais próximos, a lembrança de Dílio permaneceu viva e vibrante. Ele não era apenas o companheiro silencioso, mas o elo entre um homem e sua missão, entre o Papa e sua humanidade. O amor de Dílio, imortalizado naquele último encontro, tornava-se agora uma lenda que atravessava os corações dos fiéis, dos amigos e dos familiares. Enquanto a história de Dílio se espalhava, a família de Francisco se via dividida entre a dor da perda e a paz do momento final. Dílio, com seus últimos suspiros, cumpriu sua missão. Mas para eles, a despedida estava longe de ser fácil. Mesmo com a tranquilidade no coração de Dílio, a ausência de Francisco deixava um vazio difícil de preencher. Seu fiel amigo não
Estava mais ali para aquecer o ambiente com sua presença silenciosa, mas sua missão, essa ninguém jamais tiraria dele. Aos poucos, a casa de Bergoglio foi se silenciando. As fotos, as memórias e as histórias compartilhadas sobre Dílio mantinham a chama viva, mas a saudade era inevitável. A família, que o acompanhou durante tantos anos, percebeu que Dílio, com seu olhar profundo e seu amor incondicional, havia sido a âncora que manteve a humanidade de Bergoglio intacta durante seus anos de sacerdócio. Agora ele partia, mas seu legado de lealdade e amor seria eterno. No Vaticano, a história de Dílio também não se apagou. Durante os momentos mais solitários de Francisco, o pensamento de seu velho amigo trazia conforto. Ele lembrava-se de Dílio não apenas como um cão, mas como um companheiro que lhe ofereceu algo que os deveres papais nunca poderiam dar. Simplicidade, amor genuíno e uma conexão verdadeira, sem interesses ou expectativas. Era dessa amizade que Francisco sentia falta nos seus momentos mais difíceis. Em suas orações, o Papa Francisco se viu buscando um consolo silencioso. Não podia trazer Dílio de volta, mas sabia que o que existia entre eles era maior do que qualquer separação. O amor de Dílio transcendeu a morte, o tempo e as fronteiras físicas. Era uma história de fidelidade absoluta, onde nem mesmo a morte poderia impedir a união entre um homem e seu fiel cão. Na Argentina, a memória de Dílio se perpetuou. O país, que já havia vivido a tristeza da separação, agora celebrava a história de um amor eterno. Os vizinhos lembravam-se dele com carinho e sua imagem foi transmitida como um símbolo de lealdade. A saudade que ele deixava era sentida em cada canto da casa de Bergoglio, mas também era vista como uma lembrança do verdadeiro sentido da amizade, que, em muitos casos, vai além da vida. O tempo passou, mas a essência do que Dílio representou nunca se apagou. Sua história foi contada em pregações, em livros e em pequenos gestos de compaixão. Ele tornou-se mais do que um simples animal. Ele representava a ideia de que o amor verdadeiro, aquele que não exige nada em troca, é o que realmente importa. E assim, mesmo anos após a sua partida, o nome de Dílio permaneceu. Nas missas, nas pregações e até no coração daqueles que conheciam a história, o fiel amigo de Francisco se tornou um símbolo de que o amor, a lealdade e a bondade sempre encontrarão um caminho. E que mesmo na morte, eles podem se reunir através de um laço que jamais se desfaz. O Papa Francisco, agora fragilizado pela idade e pela doença, passava seus últimos dias no Hospital Gemelli, em Roma. O corpo cansado resistia pouco, mas sua mente permanecia forte, focada em sua missão. Ele sabia que o fim estava próximo, mas uma paz profunda o envolvia. Nos momentos de solidão, ele pensava em sua vida, em sua missão, e especialmente em seu fiel amigo, Dílio. Enquanto o mundo se preparava para dar-lhe o último adeus, dentro do hospital, o ar estava carregado de uma tristeza silenciosa. Francisco havia dedicado sua vida à igreja, mas agora sentia que seu trabalho estava completo. Em seu coração, a saudade de Buenos Aires e de seu amigo Dílio nunca havia diminuído. Mesmo em seus momentos mais difíceis, a memória do cão sempre lhe trouxe consolo. O amor incondicional que Dílio lhe ofereceu, sem palavras, sem promessas, era a verdade mais pura que ele conhecera. No entanto, o milagre que ninguém esperava estava prestes a acontecer. Dílio, já idoso e quase sem forças, não havia se distanciado do legado que deixou em Buenos Aires. Sua jornada foi longa, cheia de dores, mas seu destino parecia traçado por algo muito maior que ele. Ele sempre soubera que, em algum momento, ele deveria retornar ao lado de Francisco, como se fosse seu último dever na vida. A família de Francisco, ciente de que o Papa estava em seus momentos finais, também se lembrou de Dílio. Sabiam que,
A última missão do cão estava prestes a se cumprir, mas as limitações físicas e as regras do Vaticano tornavam essa reunião impossível. A saúde de Dílio já não suportava mais longas viagens, mas havia algo em seu olhar, uma força misteriosa que dizia que ele ainda tinha uma última missão a cumprir. Enquanto isso, no hospital, Francisco sentia a chegada do fim, mas seu coração ainda ansiava por um último momento com seu amigo. Durante uma noite silenciosa, ele virou-se na cama com o corpo fraco e os olhos fechados, mas a mente clara. Em um último suspiro, ele sentiu como se algo estivesse mudando ao seu redor. Seu espírito, agora tranquilo, parecia aguardar um sinal, como se soubesse que a despedida final estava prestes a acontecer. E foi nesse exato momento, quando Francisco estava quase sem forças, que algo surpreendente ocorreu. A porta do quarto se abriu suavemente e, com passos trêmulos, Dílio entrou. Ele não precisava de ninguém para guiá-lo. Ele sabia exatamente onde estava indo. Sua respiração estava fraca, mas seu coração parecia ainda pulsar com a energia de uma missão cumprida. Quando Francisco abriu os olhos e viu Dílio, seu velho amigo, pela última vez, o tempo pareceu parar. O cão se aproximou lentamente, apoiando a cabeça na cama do Papa. Com um suspiro suave, Francisco acariciou o pelo de Dílio com as mãos trêmulas. "Você veio, meu bom amigo", ele murmurou com uma paz inexplicável no rosto. Dílio, com seus últimos suspiros, descansou ao lado de Francisco, como se cumprisse o último ato de lealdade que lhe restava. A sala estava silenciosa, e por um momento o mundo inteiro parecia se mover mais devagar. Naquele instante não havia mais distâncias, não havia mais separações. Francisco, com o olhar fixo em Dílio, fechou os olhos, sentindo que o amor eterno de seu amigo o acompanharia na jornada final. O último suspiro de Francisco foi suave, quase imperceptível, mas no momento em que ele partiu, Dílio, com uma serenidade indescritível, também fechou os olhos. Eles partiram juntos, como sempre deveriam, lado a lado, sem palavras, mas com um vínculo imortal que transcendeu tudo o que conhecemos. O mundo chorou a perda de Francisco, mas dentro do Hospital Gemelli, poucos sabiam o milagre que acontecera. A reunião de dois corações leais que nunca se separaram nem mesmo pela morte. O Papa Francisco, que dedicou sua vida ao serviço de Deus e da humanidade, teve ao seu lado o companheiro que sempre o amou até o último momento.